Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite. Aos nossos queridos amigos da internet, o nosso boa noite. E hoje nós vamos falar sobre a oração no Evangelho. Alguém aqui pode me responder o que é oração? Para mim é contato. A conversa com Deus. Uma conversa com Deus. O contato com o divino. Contato Deus. com o divino. Então, vamos lá. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, questão 659. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. A adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Elevar o pensamento não é outra coisa senão aumentar o grau, a potência, movimentar algo de uma posição para outra mais acima. Então é o conversar com Deus de uma forma elevada. É colocar os nossos pensamentos de uma forma clara. Entregar o nosso coração a Ele. Não tem uma fórmula, não tem uma receita. É entrega total, com o maior respeito. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, diz o seguinte: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Então, quando nós estamos ali naquele ato de orar, é porque nós temos a fé. Nós acreditamos numa força maior. Nós elevamos, por isso o elevar o pensamento de uma forma clara, pura, sincera. Não é nem pura, é sincera. Abrir mesmo o seu coração, como se estivesse conversando, é bater um papo com ele, é se entregar. E a oração, ela tem que ser feita, como nós falamos, de uma entrega. E não de uma forma mecânica, como muitos de nós já fez. Quem falar pra mim aqui que nunca fez, desculpa, mas tá mentindo. Né? Então, assim, de uma forma, não é uma forma mecânica. Porque às vezes tem que se tornar um hábito. Assim como nós levantamos de manhã, escovamos os dentes, temos aquela rotina, a oração tem que fazer parte da nossa rotina. É primordial. Mas não de uma forma, ai, tô atrasado. Aí faz lá a oração que seja e não presta atenção nem no que falou. Muitas vezes só pede, exige. E não presta nem atenção nem no que está falando. Não é assim. É isso que ele está falando. Não é o ato de adorar. É ter aqueles minutinhos, mas você tem que se entregar naqueles minutos. É fazer disso a sua rotina. E não mecanicamente. Minha avó sempre fala, é papagaio de pirata. Não sei se alguém já ouviu essa expressão, né? Não papagaio de pirata. Você tem que saber o que você está sentindo ali, deixar a emoção entrar dentro de você. Então, fazer disso realmente uma rotina, como o alimento material, nós temos que ter um alimento espiritual. Nós precisamos. E lembrar que não é só nos momentos difíceis. É todos os dias da nossa vida. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Lembra de Paulo? Em tudo dai graças. Tudo, seja nos momentos bons ou ruins. Mas muitas vezes a gente lembra de orar aonde? Quando? Nos momentos que a gente está mais desesperado. Não é? Necessitado. Tá certo. Jesus, ele trouxe para nós no Sermão do Monte. Porque a multidão que ali se reuniu, e com certeza nós estávamos ali naquele meio, nós estávamos o quê? Perdidos num momento, né, onde não tinha uma direção, nós não tínhamos um direcionamento, nós estávamos perdidos.
e perguntou para Jesus: Jesus, como orar? Como devemos orar? E Jesus trouxe para nós, qual a oração que ele trouxe para nós? O Pai Nosso. Mas Jesus era o quê? O que era nosso? O que ele é nosso? Irmão. Acima de irmão? Um mestre. É um mestre e um guia. Então, quando ele trouxe o Pai Nosso, quando perguntaram para ele como orar, e ele trouxe o Pai Nosso, foi assim, perguntaram e ele, pum, peraí, eu tenho aqui uma oração para vocês, Pai Nosso. Né? Ou a mediunidade veio e falou, fala assim, Jesus, cita tudo isso aqui. Vocês acham que foi assim? Não. Claro que não. Jesus era diferente. Ele sendo um mestre, essa oração que ele nos trouxe é um ensinamento. É um ensinamento. Cada parágrafo que nós falamos, oramos, tem um ensinamento por trás. E muitas vezes nós não paramos nem sequer para enxergar esses ensinamentos. E quais são esses ensinamentos dele, do Pai Nosso? O próprio Evangelho de Jesus. Parágrafo por parágrafo, nós vamos analisar. Não vamos analisar tudo, porque merece até um estudo isso daqui. Fala bem a verdade. Mas vamos tentar um pouquinho. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Coletâneas de Preces Espíritas. Tô indo lá. Então lá tem essas coletâneas e a primeira é o Pai Nosso, e explicado. Então vale a pena ler, estudar. Merece ser estudado. O que ele trouxe para nós não foi aleatório. Não foi um roteiro, porém não foi jogado para nós. No momento ali do desespero, peraí, porque eu vou fazer o povo ficar quieto, calar a boca, vou jogar o Pai Nosso. Não, Jesus não era assim. Então nós vamos estudar isso daí. Mas antes disso, Jesus traz pra gente: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedirdes. O que ele quer dizer com isso daqui? Que quando nós formos orar, não tem que ter um local específico. Não preciso mostrar aos outros que eu estou orando. Não é da boca para fora. Lembra a adoração? Um ato de adorar é de dentro para fora. É o nosso sentimento mais sincero. E não é para se aparecer para o outro. Não é para dizer, eu oro. Eu tô aqui orando, tá? Você tá me vendo? Não. É para você ser honesto contigo mesmo. Porque Deus nos conhece. Antes mesmo de nós abrirmos a boca, Ele já sabe. Mas e nós? Nós nos conhecemos? Então nós vamos iniciar com a frase, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Pai. Porque Ele é o quê? O Criador. Ele é o único, eterno, imutável, perfeito. Mas a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, eu não coloquei aqui, mas não coloquei a descrição. Tá lá. Deus é o quê? É inteligência. Tem que saber de cor, gente. Onipotente, onisciente. Não, esse é os atributos de Deus. Ah, tá bom. Deus é o quê? Inteligência suprema. Tô brincando, porque eu também tenho uma cola aqui. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aí vem o atributos de Deus.
O único, eterno, imutável e perfeito. Por isso ele é o quê? O nosso Pai. Ele é o nosso Criador. Então quando fala Pai nosso, é nosso por quê? Porque ele é de toda a humanidade e de todas as criaturas. Não tem distinção. Ele criou todos nós. Então é da natureza, dos homens, dos animais, tudo. Ele é o nosso Pai. Por isso que é Pai nosso. O nome, pois é soberanamente grande e sábio, deve ser mantido puro em nossa mente, exaltado e glorificado no coração. Nós temos que glorificá-lo. Nós temos que adorá-lo. Ele é o nosso Pai. Ele está aqui, junto de nós. Mas muitas vezes nós não queremos o enxergar, só nos momentos das dores. Aí nós o enxergamos. E não tem que ser assim. Não pode ser assim. Tem que ser todos os dias. Todos os minutos, segundos da nossa vida. Nós devemos a nossa vida a Ele. Viver em Deus. Viver em Deus. Isso aí, Denise. Conforme ensina Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, cego, portanto, é aquele que te não reconhece as tuas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica, e ingrato que te não rende graças. Um dia irá acordar. Mas nós estávamos ouvindo o Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos, né? Como não acreditar em Deus ou numa força maior? Quando olhamos ao nosso redor, quando olhamos a natureza, como? Por mais que a ciência tente provar o contrário, ela já está admitindo que tem uma força maior por trás de tudo isso. Então, como não glorificar isso? Como não ser grato a Deus? E essa passagem do Pai Nosso, se vocês forem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem sobre isso, sobre ele lá também, nas lições do Evangelho. Então, quando nós formos fazer o Evangelho em casa ou estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o Yuri, que está acontecendo toda uma segunda e terceira quarta-feira, paremos para analisar e façamos a comparação. E nós vamos encontrar o Pai Nosso em todas as lições do Evangelho. Porque o Pai Nosso é o Evangelho de Jesus. Então, quando nós estávamos passando por um momento de muita dor, de muita revolta, não com Deus, conosco mesmo. E esses momentos assim, a gente fala assim, né, vira uma criança birrenta que fala assim, eu não sei orar. Eu não consigo orar, porque a dor era maior. A gente fica cego. E aí, Michele, para e pensa de tudo que você já aprendeu até hoje. Qual a oração mais poderosa que tem? Pai Nosso. Começava o Pai Nosso e não conseguia continuar. Até que eu parei e pensei. Analisa o Pai Nosso. Analisa. E aquilo me fez um despertar. Para aquela criança birrenta. Que a dor que estava acontecendo naquele momento era necessária. Para o crescimento não só nosso, mas da pessoa também. E tudo porque a gente tem uma birra, a gente fica cego. A gente não consegue. Então é nesse momento, por isso que fala, é de entrega a oração. É um momento de entrega.
Nós temos que entregar. Mas é o entregar prestando atenção, não é igual eu falei, o papagaio de pirata. Porque senão você não presta atenção no que você está falando, você não presta atenção no que a resposta está ali. Você busca, fala, eu quero a resposta está na tua frente. Mas você não quer abrir o olho, você não quer escutar. Então, a partir desse momento, foi onde deu aquele despertar. E a criança birrenta, que estava fazendo birra com outra criança, falou, peraí, qual é o adulto que vai crescer aqui agora? Né? A gente ainda está na fase infantil ainda, mas subiu um pouquinho de leve, né? Mas é assim, é o acordar, é o despertar. E o Pai Nosso tem esse poder quando a gente começa a realmente a prestar atenção no que nós estamos falando. Nós estamos pedindo, nós estamos orando. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino é a manifestação sensível de Deus, é a vibração que dele emana e tudo preenche. São as leis divinas gravadas na consciência de cada um, que serão um dia observadas por todos em voluntária submissão à soberana vontade. Então, que reino é esse que a gente tanto pede? É as leis. É a lei de Deus. A gente pede aqui, venha a nós o vosso reino, mas a gente deixa ela entrar? Nós abrimos a porta para esse reino entrar dentro de nós? Há uma reflexão para quando nós formos orar. Eu estou pedindo, mas a porta está trancada para essas leis. Então é o viver a lei de Deus. Nós vamos conseguir sair daqui, anjos e arcanjos, vivendo a lei de Deus? Não, mas o pouquinho que eu conseguir já é uma vitória. É um pouquinho de cada dia, um pouquinho de cada vez. Mas é ter a consciência do que eu estou pedindo, eu tenho que deixar a porta aberta para esse reino entrar. Dia virá que todos praticarão. Desaparecerá então a incredibilidade, que as leis de Deus sejam cumpridas dentro de nós. Um dia nós vamos conseguir, todos nós. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a semente dele dentro de nós. Todos, sem exceção. Lembra que ele é o pai de todos nós? Ele não tem distinção para ele. Até aqueles que nós consideramos maus são filhos de Deus. A semente está lá, um dia vai despertar. Quem somos nós para julgá-los se a gente não consegue fazer nem a nossa parte? Se eu não consigo abrir a porta para a lei divina totalmente entrar em mim? Primeiro eu tenho que mudar a mim, para depois eu tentar mudar o outro. E não cabe a mim mudar o outro. Cabe a mim mudar por exemplo, como Jesus. Jesus não obrigou ninguém a mudar. Jesus deu um exemplo. E nós temos a obrigação de seguir. Então, através dos nossos bons exemplos, as outras pessoas vão seguir. Por mais que batam o pé. Então, esse dia vai chegar. E a incredibilidade vai sumir. O mundo vai ser melhor. Ainda estamos no mundo de provas e expiações. Se a gente for olhar há 2000 anos atrás, 2000 e tantos anos atrás, quando ele veio, para hoje, tivemos grandes progressos morais. Então é um passo de cada vez. É o acreditar nessa força maior. É cumprir as leis de Deus como Jesus veio e nos ensinou. Vontade do Pai. Michele, só um pouquinho. Oh, perdão. Enquanto ela tira ali. Trás. Antes dessa. Mais um? Desce? Próximo. Isso. Obrigada. Se nós formos lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo 5, tá lá, meu reino não é deste mundo. Estude.
Vamos estudar. E a gente vai ver o que é esse reino de Deus verdadeiramente em nós. Está lá no Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Que é aqui, a vontade do Pai. Essa é boa, não é? Essa é boa. A gente fala assim, ó. Seja feita a tua vontade. Mas dá para o senhor dar um jeitinho para mim? Não é assim que a gente pede? Essa semana uma amiga nossa mandou um reels pra gente. E tava lá o cartoon rezando. E na verdade estava fazendo uma barganha com Deus, né? Olha, Deus, eu tô fazendo tudo o que o senhor tá mandando. Acho que era mais ou menos assim. Dá pro senhor fazer assim, 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 assim. Ué, cadê a vontade do senhor? A vontade é de quem? Nossa, e não dele. E nós somos assim. 99% das vezes nós somos assim. Nós falamos aqui, por isso que a gente fala, que a gente reza mecanicamente, porque não presta atenção nem no que a gente está pedindo. Seja feita a tua vontade, mas antes a minha primeiro. Aí quando ela não vem, a gente dá birra. A gente joga no chão e dá birra. Porque a nossa vontade não foi feita. Então a vontade do pai, se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu criador? Se nós temos respeito pelo nosso pai físico, material, físico, como não ter por aquele que nos criou? Que acima do pai físico tem o pai maior, não é? Então é o respeito que nós temos que ter. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes. A gente não faz isso, a gente não queixa. Aos teus decretos. O homem a ela se submeterá, quando compreender que és fonte de toda a sabedoria e que, sem ti, ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem do céu. Porque muitos já fazem a vontade dele no céu. E eu tenho certeza que quando a gente desencarnar, chega lá e ainda vai falar, porque não era bem assim. O acordo não foi esse. Eu tenho certeza, gente. Nós vamos chegar lá, não vamos chegar bonzinho. Aceitando assim, passivamente. Falando, não, mas eu falei que não era assim. Tem que aceitar aqui primeiro. Não é? Se você não aceitou nem aqui, você acha que você vai aceitar lá, você é o que você foi aqui. Lá em cima. Você não tem asinha de anjo lá quando você desencarna, não. É a mesma pessoa aqui. Lá em cima, lá embaixo. É. Eu tô falando lá em cima, pra não assustar. Mas é verdade. Então saibamos o que nós estamos pedindo. Prestemos atenção no que nós estamos pedindo. Que é lá no capítulo 17, 15, 20... Não. 5. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. É 5B? 5, né? Bem-aventurados os aflitos. É isso daqui. Leia. Estude. E aí nós vamos ver o que nós estamos fazendo de certo e errado. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus. Recomendou Jesus, não guarde a alma qualquer ânsia nociva. Nós não somos ansiosos, de jeito nenhum. Não sei onde ele tirou isso aqui. Eu não sou. Não tomo nem Rivotril. Relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material, asseverou que o dia constituindo o resultante de leis gerais do universo atenderia a si próprio. Está lá no Vinha de Luz, lição 152. Mas nós, como não somos ansiosos, não queremos as coisas para ontem, né? A gente aguarda o momento certinho. A gente faz o quê? A gente não se desespera quando no outro dia o pão não veio. O pão material não veio. Aí a gente esquece o material, o espiritual, esquece tudo. Aí já se desespera, já entra em panic mode e acabou. E é o que está falando aqui. Não vos confiais. Confiais. Todos vocês aqui, alguém conhece aquela série The Chosen? Sim. O ator Jonathan, acho que é o nome dele.
Ele, no momento mais desesperador dele, passando por problemas financeiros, e ele tem, ele não tá vivo. Não tô matando ele não, ele tá vivo. Ele tem uma fé fantástica, admirável. No momento dele, no dia, ele estava lá com X para poder pagar a comida do dia e só dava para ele comer naquele dia. Ele não sabia o que ia acontecer com ele no outro dia. E ele pediu, ele orou para Jesus, para Deus, entregou e falou: Senhor, seja feita a vossa vontade. Até aqui eu fiz a minha parte. Eu me entrego agora. Eu me entrego. Eu não sei o que fazer, eu me entrego. E isso, ele falou, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para nada. Ótimo, rezou. Se entregou literalmente. Foi na caixinha do correio, 4 correspondências com 4 cheques. Que nem ele acreditou naquilo que ele estava vendo. Então, a tamanha força da confiança. Ele teve o quê? Fé. Ele confiou, ele entregou. Então, é o que fala aqui: não vos inquietareis pelo dia de amanhã. Se é algo que você não pode, você fez tudo já. Você fez tudo para adquirir o pão material. Não tem mais o que você fazer. Você não ficou sentado na sua casa esperando que alguém batesse na tua porta e falar: ó, tá aqui. Você correu atrás, você fez a sua parte. Então não inquietais. Entrega, confia. Que a resposta vem. E se ela não veio naquele dia, é porque não era para ser. Nós temos ainda alguma coisa para aprender com aquilo. E é nesse momento que a gente precisa do quê? Do pão espiritual. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dar-nos também um alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. É a balança? Balança? É o equilíbrio. Obrigada. É o equilíbrio. Eu não tenho que dar importância para o material, por mais desesperado que eu esteja, e esquecer do espiritual. Tem que trazer ali os dois juntos. Os dois têm que caminhar juntos. Não só de pão vive o homem. Eu não sei quem falou. Dono do restaurante? Não, não foi não. Jesus. Né? Então, assim, confiar, entregar. E para estudar um pouquinho mais também, no capítulo 25, buscai e achareis sobre o pão. Esse alimento espiritual e material. Essa entrega que nós temos que ter, que nós ainda não temos. Na hora do vamos ver ali que o pão material não aparece, nós nos desesperamos. Nós não confiamos. Fala: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Eu não merecia. Mas quem sou eu para falar que eu não merecia? Eu não sei. Se eu estou passando por aquilo, se eu fiz tudo para que algo melhor acontecesse e ainda não chegou, é claro que eu merecia passar por aquilo. É um aprendizado. Eu tenho que ver qual é o aprendizado por trás daquilo. Perdoa-nos, essa é outra maravilhosa também. Perdoa-nos as dívidas, assim como temos perdoados aos nossos devedores. Ao pronunciarmos estas palavras, devemos ter em mente que alcançaremos o perdão na medida em que perdoamos os nossos semelhantes. Mateus, versículo 6, do 14 a 15. Então, quando nós pedimos a Deus que nos perdoe, e assim, olha só, assim como temos perdoados os nossos devedores. Eu consegui perdoar mesmo o devedor? Eu consegui perdoar aquele que pisou no meu calo? Que me olhou torto? Não estou falando nem daqueles mais terríveis, estou falando mais dos simplesinhos. Uma pisadinha no pé, uma olhadinha torta, um filho birrento, um filho malcriado,
Né? Eu consigo perdoar? Não, e como é que eu vou pedir perdão? Se eu não estou conseguindo perdoar o que está do meu lado. Ou pior, às vezes eu não consigo me perdoar. Às vezes eu não consigo me olhar no espelho e me perdoar das minhas faltas. Então, quando nós fizermos essa parte, perdoa-nos as dívidas, assim como temos perdoados aos nossos devedores, é fazer o nosso máximo, começando por nós mesmos, a perdoar a nós mesmos. E perdoar aquela birra. Perdoar alguém ou algo que nem sequer sabe o porquê fez. Ou por que está acontecendo. Nós temos a obrigação, nós sabemos um pouquinho mais, muitas vezes, que aquela pessoa que nos machucou. Foi isso que esse Pai Nosso me fez despertar, naquele dia de dor. Que eu já não sabia mais, que eu fui se o fundo do buraco existe, aquela vez eu fui. Não vou dizer que nós não vamos mais, porque nós somos um mundo de provas e expiações. Nós estamos num mundo de aprendizado. Então, assim, aquele momento que nós chegamos naquele fundo daquele poço, isso aqui me fez clarificou para mim. Quem é a criança birrenta aqui? Eu sei um pouquinho mais. Então, o que eu estou fazendo com esse ensinamento? De mais de 20 anos? Me desesperando, me jogando no chão? Não sabendo perdoar uma birra, uma malcriação, ou seja lá o que for? Ah, mas dói. Me machucou. Machucou. Então, o que você vai fazer com esse machucado? Vai ficar sentada, chorando, enfiada com a cabeça dentro do buraco e nunca mais sair? Vai perdoar. Você está pedindo para Deus te perdoar. Mas você não consegue perdoar. Então prestemos atenção quando pedimos isso. Concede-nos, ó meu Deus, força para apagar de nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio, todo o rancor. Faz que a morte não nos surpreenda, aguardando-nos no coração desejos de vingança. Porque quando a gente chegar do outro lado, ou quando a pessoa que nós não perdoamos vai primeiro do que nós, a probabilidade de virar um obsessor é muito grande. Porque a gente está ali conectado, a gente não desconectou. Muitas vezes o coitado já até esqueceu o que fez pra gente. Mas nós não esquecemos, então a nossa conexão fica ali. Às vezes o coitado quer ir embora, seguir a vida, mas a gente chama. Mas foi embora sem me pedir desculpa. Aí vem pedir desculpa pra vocês, de uma forma meio agradável. Né? E aí a gente... É culpa do coitado ou da coitada, ou seja lá o que for? Não, é nossa. Porque nós não conseguimos perdoar enquanto estava vivo. Ou nós fomos antes da pessoa. E aí eu falar, agora eu tô livre, leve, solto, vou lá perturbar o Marcelo, porque o Marcelo não me pediu perdão. No momento que eu precisei, ele não me pediu. Eu vou lá perturbar ele até ele me falar perdão. Coitado do Marcelo já nem lembra mais o que ele fez. E a Michelle tá lá obsediando o próprio coitado. Quem tá sofrendo, o Marcelo? Tá, mas mais sofre eu. Mais sofre o desencarnado. Porque fica naquela condição de prisioneiro, de prisão. Não se liberta. Então, perdoemos enquanto estamos aqui. Mas é perdoar do fundo do coração, não é da boca para... Ah, perdoei, mas não passa perto de mim. Eu mudo de calçada, eu mudo de cidade. Né? Adianta isso? Isso não é perdoar. Não é perdoar. Mas às vezes não é também você ir lá, abraçar, beijar, trazer para dentro da sua casa novamente, se é uma pessoa que te fez muito mal. Se é uma pessoa que às vezes não condiz com o seu viver. Mas não significa que você não vá perdoar. Você não precisa trazer ela para dentro, você não vai trazer o seu inimigo para dentro da tua casa. Mas também esquece. A parte dele ou dela, um dia ele vai fazer. A sua você tem que fazer agora. De acordo com o Evangelho. De acordo com a lei de Deus. Perdoai os vossos inimigos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É isso que essa passagem, essa frase
nos diz. Então temos que estudar lá bem todo dia, para colocarmos em prática isso. É fácil? Não. Ninguém disse que é fácil. Não estou falando para vocês aqui que é fácil. Mas a gente tem que tentar. Um dia, outro dia, e vamos. E assim vai seguindo. Vai machucar de novo? Vai. Principalmente se é um membro da sua família. Está ali dentro da tua casa, às vezes. O que você vai fazer? Vai jogar para fora? Não. Você vai olhar e, como eu falei, quem sabe mais aqui? Qual é que está com um pouquinho mais de conhecimento? Você ou a pessoa? Eu. Ah, mas a pessoa vai frequentar o centro junto comigo, Michele. Vai frequentar uma coisa. Frequentar é uma coisa. Praticar é outra. Colocar o ensinamento dentro, a evolução de cada um é diferente. Não é porque frequenta junto comigo, que vem toda terça-feira comigo, todo domingo comigo, que a pessoa é mais evoluída que eu sou mais evoluído que ela. De forma alguma. De forma alguma. Aí tem que analisar quem que tá mais evoluído aí, quem que é o birrento mais difícil, eu ou aquele que tá me atacando? Ah, sou eu. Então o coitado é mais evoluído que eu e eu tô achando que é o coitado. Eu boto a culpa tudo no coitado ou na coitada. Essa é uma análise que nós temos que fazer. Quem sabe mais? Se eu sei mais dentro da lei de Deus, eu tenho que cumprir. Eu tenho que começar a cumprir, por mais difícil que seja. É um exercício diário. Por isso que a oficina das virtudes é bom, viu, gente? Porque ajuda. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus nos adverte para o ciclo responsável pelo aprisionamento da alma nas malhas do erro. Primeiro a tentação, apelo mental, desejo de cometer uma ação prejudicial à vida. Depois a queda, consumação do ato e por fim o mal. A consequência do ato gerando efeitos danosos que acabam retornar à fonte causadora a exigir os consertos necessários. Isso é tudo em nossa vida. Tudo. Alimentação, são todos os excessos que nos levam à tentação, o material. Então nós temos que analisar essas tentações. Porque nós vivemos num mundo cheio de tentações. Agora com essas tecnologias, então, é 24 horas sendo tentado. Principalmente jovens. E o que fazer? O que nós devemos fazer? É orar, prestar atenção no comportamento, pedir ajuda. Se não está conseguindo sozinho, pede ajuda. Mas é tentar não cair. Ah, eu não consegui cair. Lembra do perdoar? Se perdoa e recomeça. Não é vergonha. Não é vergonha. Recomeça. Enxergou. Não se pune. Recomeça novamente. Porque quando nós estamos na tentação e nós não prestamos atenção, a gente cai. Isso em tudo na nossa vida. Atrai. É igual o controle remoto. Quem tem o controle remoto nas mãos somos nós. Nós sintonizamos, assistimos o canal, ouvimos a música que nós colocamos. Ninguém vai lá e coloca para nós. Se alguém vai lá e coloca e nós não gostamos, ou a gente sai, ou se é na nossa casa, a gente pede para mudar, por favor. Hoje tem aqueles headphones, uma bênção, né? Não para dentro do carro quando você quer conversar com a criatura. Que dá vontade de pegar aquele trem e jogar do outro lado do lago. Mas aquele negócio de vez em quando é uma bênção, porque tem cada música que você fala assim, não é possível que isso é música. Né? E aí você fala, não, mas eu gosto. Tá, mas eu não gosto. Então você enfia esse negócio nas suas orelhas e me deixa com a minha música. Né? Mas é nós que sintonizamos, nós que temos o controle na nossa mão.
Nós que estamos sob o controle da nossa vida, não é o outro. Se eu deixo o outro controlar a minha vida, alguma coisa está errada. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu tenho que me livrar dessas tentações. Eu tenho que me livrar desse mal. É o meu marido que está lidando a evangelização, que é o causador do meu mal? Não, sou eu que às vezes não tenho paciência. Coitado de gente, ele é um anjo, tá? Tô só dando um exemplo. Porque às vezes a gente fala que a esposa é o marido, é o filho, a gente aponta para tudo. A gente aponta para tudo. Lembrando que eu lembro uma vez que a minha avó, ela que me falou, você tá apontando o dedo, mas você já viu que tem um dedo, o maior tá apontando para ti? Eu falei, então. O erro às vezes não é o seu marido, não é sua filha, não é seu filho, não é o vizinho que põe meia-noite o som no último volume, que você tem que dançar junto. Não. É a sua paciência que você tem que trabalhar. Muitas vezes é você o intolerante. Então, tem que prestar atenção nisso daí. Após rogar a Deus a oportunidade para a reabilitação de nossas faltas e recebendo-as, importa-nos não cometer outras, sobre a pena de consumirmos todo o nosso tempo e energia vitais nos processos retificadores, dolorosos como entediantes. Lembra quando Jesus curava? Ele falou, vai e não repita mais. Mas a gente é tão bom para não fazer isso, né? Parece que a gente gosta de fazer os mesmos erros, bater a cabeça umas 500 mil vezes, até a gente lá pro fundo do poço. Aí a gente fala, opa, eu acho que ele falou pra mim fazer assim. Eu acho que não era por aqui que eu tinha que ter ido. É tarde? Não. Reconheceu já um bom progresso. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Acho que é uma música que tem assim, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, dos espíritos inferiores. O mal atrai o mal. Não precisa nem estar desencarnado, está vivo mesmo. Como eu falei, as conexões, é o controle que você está nas suas mãos. Ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil todo o que possamos fazer para afastá-los. Se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal, contra quem? Nossa. É contra meu vizinho? É contra meu filho? É contra quem? Repete. Nós mesmos. Nós mesmos. Não vai ter que repetir toda hora. Porque nós somos tão bons para acusar o outro. Tão bom. Contra nós. Nós mesmos. Lembra das curas de Jesus? Quando ele fazia. A tua fé te curou. Vai, não peques mais. E quando a criatura não escutava, pecado. eu ia falar outra coisa, mas aí estamos proibidos de falar. Mas a gente se dana. É por culpa nossa. Ninguém fez por nós. Pois é que precisamos dirigir os nossos esforços e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão. Se cansam. Para essa criatura não dá para seguir, não. Não dá. Ou às vezes o obsessor se cansa de nós mesmos, porque a gente chama ele tanto que ele fala, eu vou obsediar outra pessoa, porque eu não aguento mais obsediar essa daqui. Ela não muda. É verdade, tem obsessores que se cansam de nós, que a gente é tão chato. A gente obsedia eles. A gente acha que eles estão obsediando nós, mas é nós que estamos eles vão embora. A gente fala, nossa mãe, cadê? É por isso que falo, orai, vigiai, para que não entreis em tentação. É o orar e vigiar todos os dias. Mas é o se entregar, é o orar e vigiar, mas não orar e papagaio de pirata, não.
É prestar atenção no que você está orando. Prestar atenção. E não ter uma receita, uma fórmula. O Pai Nosso, quando foi trazido para nós, foi nesses momentos em que as palavras não vêm, o sentimento está todo conturbado, né? E a gente não lembra nem o que falar. Lembra do Pai Nosso. Você tem o Pai Nosso. Já é um progresso. Começa o Pai Nosso e presta atenção no que você está fazendo. Não é um Pai Nosso onde você vai pedir, e quando não obtém, se revolta. Não contra você, se revolta contra Deus. Então, prestar atenção. Assim seja. Praza-te, Senhor, que nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita. É o aceitar que os desejos, que aquilo que nós pedimos, mas que nós aceitemos a vontade dele, não a nossa. Que da forma que vier, é lucro. A gente tem que aceitar. Para o nosso bem. Para o nosso bem. Mas a gente não aceita isso ainda. A gente não aceita. A gente faz uma lista. E aí aquela lista não vem. Ou se vem uma só. Ainda tem a capacidade de falar, mas só veio isso? Eu pedi tudo, mas só veio uma. Quando que vai vir o resto? Não vai vir nunca, gente. Porque a gente é tão orgulhoso que não vai vir. Que a gente não sabe nem sequer pedir. Então tem que tomar muito cuidado. E como eu disse lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, vale a pena ir lá estudar o Pai Nosso, e tem outras preces lá também, tinha coletâneas de preces espíritas. É muito lindo. No livro, na obra Espírito e Vida, da Joana de Ângeles, Orar sem cessar. Orar é mais do que abrir a boca e pedir. É comungar com Deus, banhando-se de paz e renovação íntima. Orar é como arar, agir, atuar com Jesus Cristo e os espíritos superiores em favor do mundo. Achei lindo isso aqui. As 3 coisas que podemos propor no nosso meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Em tudo dai graças, seja bom ou seja os momentos ruins. Até os momentos ruins nós temos que dar graça, porque é um aprendizado para nós. De uma forma ou de outra, eu aprendi com aquilo. E vou carregar para o resto da minha vida aquele aprendizado. Então, como que eu não vou agradecer? Como que eu não vou ser grata por tudo que eu passei? Esses 3 aqui nós temos que colocar na nossa prece: louvar, pedir e agradecer. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus, afirmando que Ele é o único meio de acesso a Deus Pai, sendo Ele mesmo o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus falou que ninguém vai a Deus se não for por Ele? Porque Ele trouxe a vivência, o exemplo. Mais próximo de nós e verdadeiro é Jesus. Então nós devemos seguir os exemplos de Jesus. Pegar essa oração Pai Nosso, ir no Evangelho e praticar. Pouquinho a pouquinho. O que eu dou conta hoje. Eu não vou dar conta de tudo. Mas o que eu der conta hoje já é um grande passo. Mas é o entregar verdadeiramente. Entregar seu coração para Ele. E seguir. Então ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não tem um... Peraí, dá um atalho aqui. É que lembra dos orgulhosos ali que ainda não enxergam isso? Então, prestai atenção quando nós formos fazermos as nossas orações, seja ela qual for. Qual for. Dá tempo rapidinho de ler uma poesia? Rapidinho. A gente vai tentar ler, né? Poesia.
Esse livro aqui, Parnaso de Além Túmulo, de Chico Xavier, é uma coletânea de poesias e poemas de poetas famosos do Brasil da época, séculos atrás, e na época... Desencarnados. Bem claro. Essa daqui é de José Silvério Horta. Oração. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos... Preciso do óculos, gente, perdão. Não vai querer dar uma de herói que não vai dar certo. Agora sim. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra. Nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escambrosos, de impunidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Obrigada a todos. Obrigado, Michele. Nós vamos passar agora a segunda parte dos trabalhos da casa, os passes. Para quem não conhece, para quem está vindo pela primeira vez, o passe não é uma invenção espírita, é na verdade uma prática feita desde há muito tempo e colocada em prática com explicações muito singelas por Jesus. Impondo as mãos, nós doamos o pouco que temos, mas conectados com a espiritualidade maior que nos municia e nos potencializa com estas vibrações e nesta troca de amorosidades, aqueles que recebem e aqueles que doam. Todos nós participamos na obra do auxílio e da caridade. Então vamos pedir, agradecendo a todos que nos acompanharam, uma boa noite e até uma próxima vez.